Saudações a todos. Bem-vindos ao Semcast. O Semcast é uma produção em audiovisual patrocinado pela Clínica Sem. Aqui discutimos assuntos à luz da ciência. E o tema de hoje vamos falar sobre vitiligo. Para esse tema, convidamos a doutora Cecília, dermatologista da Sem. Obrigada mais uma vez pela presença, pelo convite de poder estar aqui falando sobre um assunto tão importante. Eu que agradeço. Para essa conversa, teremos também a doutora Alessandra. Muito obrigada, Anderson. É sempre um prazer, né, estar com a Cecília. A gente vive usando nossos almoços científicos com a Cecília. E a doutora Roberta. Agradeço também a presença por essa discussão aqui de alto nível e tão bom estar com os amigos aqui. Eu que agradeço. Bom, ambas cirurgiões plásticas da Sem. Bom, para começar, o que é o vitiligo? Então, vitiligo é uma doença caracterizada por perda da melanina na pele, né? E essa perda da melanina, ela pode acontecer tanto porque o melanócito é destruído efetivamente, ou o melanócito sofre um processo inflamatório importante que ele para de produzir melanina. Então, ele é caracterizado exatamente por essas manchas brancas, que no começo pode ser uma mancha menos branca, mas que vai se tornando esbranquiçada, porque ela tem essa característica de estar nas doenças onde a gente tem distúrbios com diminuição de produção de melanina, né? E ela é uma doença considerada autoimune, que é essa que como eu disse, tem processos inflamatórios. Produção de linfócitos TCD8 que vão ser direcionados aos melanócitos. Então, eles podem, como eu disse, ser destruídos ou eles podem sofrer algum dano que eles param de produzir melanina. Pode diferenciar um pouquinho de albinismo? O albinismo é uma doença congênita, né? Ela é genética. Mas é o mesmo local. O melanócito... Não, são coisas diferentes. O albino nasce sem melanócito, né? E o vitiligo é uma doença adquirida. Certo. Né? Então, a pessoa nasce... O melanócito é atacado. Isso, o melanócito é atacado. É uma doença autoimune. Ela é adquirida. Ela não é congênita. Porque daí nós temos diagnósticos diferenciais. Por exemplo, o piebaldismo. Piebaldismo, que é uma doença autossômica dominante, são pessoas que já nascem com manchas acrômicas, principalmente assim, o cabelo branco aqui nessa região central, podem ter outras manchas brancas na pele, mas ela é congênita, porque é uma doença autossômica dominante. Então, você consegue traçar um paralelo, é extremamente comum, né? Você vê o pai ou a mãe, o filho, aí você puxa o avô, a avó antes, todo mundo com aquela faixinha branca. Neste caso, nesses locais, a pessoa não tem melanócito também. Mas é uma doença congênita, né? Então é importante que isso seja, porque o vitiligo é uma doença adquirida. Ela pode surgir precoce. Crianças, às vezes, de 2, 4 anos apresentarem a doença, mas ela não é congênita. Certo. Bom, mas assim, não existe uma causa, né? Assim, específica igual que a gente comentou sobre Hansen. Então. Porque doença autoimune é doença autoimune, né? A gente não sabe o que é o gatilho. Gatilho pode ser uma infecção, gatilho pode ser uma vacinação, gatilho pode ser um estresse, alguma coisa nesse sentido, né? Então, nós não temos uma causa específica porque é uma doença autoimune. E qual foi o gatilho para isso? Às vezes, na anamnese, a gente consegue determinar, às vezes não. Mas existe padrão para manifestar... Padrão, eu digo, de áreas que serem mais suscetíveis a esse embranquecimento. Qualquer lugar é lugar. Tem melanócito? Pode ter vitiligo, né? A gente pode ter segmentações, por exemplo, de classificações. Por exemplo, vitiligo vulgar, que é esse vitiligo mais comum, da pessoa que tem uma mancha aqui e outra ali, e ela É isso que eu ia perguntar. disseminada. Existe uma variedade de quadros clínicos ou é sempre o mesmo padrão, que nem onde você falou? Primeiro começa no braço, nos membros superiores, vai pro rosto ou não? Mas é muito Pode comum aparecer nas em qualquer mãos, lugar. não é? Pode aparecer nas mãos, sim. É um local comum de surgimento, mas Uhum. não obrigatoriamente sempre surge lá. E tem pessoas que têm em outros lugares e que não acometem as mãos. Então, o que eu tô dizendo assim, qualquer lugar do tegumento é lugar que pode ter região genital. Certo. Né? Então,
O que a gente pode ter é exatamente isso, um vitiligo vulgar, que é esse disseminado, ou pode ser localizado, que pega apenas uma região, e pode ser o vitiligo generalizado, que é aquele onde o tegumento já foi acometido em mais de 80%. Que às vezes a gente tenta mais despigmentar essa pessoa do que tentar repigmentá-la. E existe uma gradação de despigmentação ou não? Sempre vai ser... A mancha começa... por exemplo, uma pessoa de pele mais, né, escura. Ela começa gradativa e sempre vai ficar naquele grau branco mesmo? Ou ela pode ficar com uma mancha, vamos dizer assim, café com leite, vamos dizer? Pode, porque até no começo ela vai perdendo a cor gradualmente. Certo. No começo ela pode ser hipocrômica, você perde alguns tons de pele. E à medida que o tempo vai evoluindo, aquilo fica acrômico, que é quando você não tem mais cor de pele. Tem pessoas, por exemplo, que têm manchas acrômicas num lugar e manchas mais hipocrômicas em outra. Sim. Tanto é que muitas vezes a gente vê uma pessoa fala assim, eu tô com essa mancha meio branca. Aí você olha, ela tá hipocrômica, a pessoa perdeu alguns tons de cor. Às vezes naquele momento não dá pra você fechar diagnóstico. Certo. Porque o diagnóstico ele é clínico. Mas e tem etnia, Cecília? Ou a gente percebe mais na pessoa escura pelo contraste? Pelo contraste. Só pelo contraste mesmo, né? Não tem uma predileção. Uma pessoa com um bronzeado, um verão, Isso, Suécia, exato, como igual, eu, né? assim, por exemplo, quando tem, muitas vezes ele passa despercebido. Porque você fixa o olho, você fala assim, parece que essa pessoa tem vitiligo mesmo. Porque o contraste é menor do que a pessoa que tem fototipos mais altos, pessoas negras, por exemplo, que você bate o olho e tem um contraste grande das lesões, né? Em contrapartida, exatamente por causa de uma produção maior de melanina, as pessoas de fototipos mais altos costumam repigmentar quando você começa a fazer tratamento até um pouco mais fácil, entendeu? Mas essa questão é basicamente por conta do contraste que acontece, né? Do contraste. E em todo esse sentido, né, que a gente estava até comentando sobre processos emocionais e tudo mais, né? É o que você falou, o estresse pode ser um gatilho, né? Mas um fator, né? Pode ser um fator já. Mas além da alteração de cor da pele, o doente não apresenta mais nenhuma ou apresenta alguma sintomatologia? Não, às vezes, assim, não, é uma doença assintomática, né? O que a gente pode ter são outras doenças autoimunes associadas. Sim. Por exemplo, as tireoidites, é muito comum, né? Especialmente em mulheres adultas, é bem comum ter faz parte da pesquisa se achar outras doenças autoimunes também. Em crianças pode estar associada com dermatite atópica. Então, assim, a gente pesquisa hoje talvez a pessoa não tenha essa doença autoimune, mas ela pode ter no futuro também, né? Então, em termos gerais, o vitiligo não tem uma relação direta com, por exemplo, a psoríase, que a gente tem que pesquisar doenças cardiovasculares, síndrome metabólica, artrite, porque pode ter envolvimento com outros órgãos, né, diretamente. O vitiligo não. A pessoa pode abrir outra doença autoimune porque tá lá no gene dela programado para ela ter aquele linfócito que atacou o melanócito, pode de repente reconhecer a tireoide como um outro alvo. Mas não existe uma relação direta acerca disso, né? Idade não tem uma idade que é mais comum, não. Adulto jovem, né? Às vezes a gente encontra mais entre os 20 e os 40 anos, porque é exatamente esse momento de entrada no mercado de trabalho, tem toda essa, como a gente estava comentando, essa questão emocional envolvida. Uma alta relação, então, com a parte de estresse, né? Sim. Sim, porque, mais uma vez, né, a gente já comentou em algum desses episódios, a pele, o sistema nervoso central, vem de um mesmo folheto embrionário, né? Então, o que passa aqui tem receptor. Então, como a bioquímica cerebral é muito doida ainda, né? A gente mal sabe por que um libera de um jeito e outro libera de outro. Há receptores na pele para isso. Não é incomum, e eu já vi pacientes, por exemplo, tiveram um acidente de carro e depois disso abriu um quadro de vitiligo. O Michael Jackson parece que cita-se que ele começou a piora depois do acidente que ele teve
Da durante Pepsi. a gravação de um comercial. Exatamente. Pode ser. Porque assim, também, se a gente for considerar todo o processo do Michael Jackson, que ele começou lá atrás. Nossa, eu sempre achei que fosse uma lenda urbana, então ele... Não, por isso Ele ele usava só tinha. uma luva, não é? Porque ele começou na mão. Então, na mão. Ele começou na mão. Aí, quando... É porque eu gostava de Michael Jackson. Eu tava no... Eu nunca consegui fazer. Mas, quando ele lança Billie Jean, né, nos 25 anos de Motown, ele aparece com aquela luva brilhante, porque ele começou a ter vitiligo na mão. E a repigmentação de vitiligo de extremidades, as regiões acrais, é difícil. Especialmente ele, negro, com contraste grande, um cara que estava em ascensão, tinha acabado de lançar Thriller, que foi o maior sucesso de vendas e tudo mais. Então, Pouco assim, estresse, sabe? é muito estresse. E aí teve essa questão do comercial da Pepsi, então ele começou na mão. Michael Jackson some do cenário e reaparece branco. Assim, ele teve um vitiligo universal, que é esse que dá essa despigmentação de mais de 80%. Tem algumas fotos de quando ele grava... Aqui no Rio, que ele gravou lá em Salvador, na favela e tal. E ele tem uma blusa que é meio aberta. Se você pegar fotos, ele tem umas ilhotas de pele sã no meio do vitiligo dele. Então, como artista, ele começa a tentar despigmentar esse vitiligo, porque ele acaba sendo tão importante e generalizado, do que tentar repigmentar. Porque o processo inflamatório, a resposta inflamatória, depende de pessoa para pessoa. Né? Tem alguns que vão ficar contidos e tem outros que podem generalizar. Mas o diagnóstico é clínico. É clínico, exatamente. Por exemplo, para você diferenciar de uma pitiríase alba, então você vai, clinicamente, pela história do que o paciente vai te contando, é que você vai fazer esse diagnóstico. Porque a pitiríase alba nunca chega a ser acrômica. Sim. Né? E assim, se você biopsiar, elas podem vir iguais na biópsia, porque o vitiligo pode... Quando você tem destruição do melanócito, que ele não está lá, é mais ou menos crucial, mas ele pode, o melanócito tá lá ainda. Então, você não consegue fazer essa diferenciação entre uma e outra pelo anátomo patológico. Então, a diferença é clínica mesmo. O diagnóstico é clínico mesmo. Sim, você só vai pesquisar no caso de ter, como você falou, de outras doenças autoimunes associadas, e aí sim, você vai pesquisar, vai solicitar alguns exames. Isso, para ver se tem alguma outra doença autoimune junto, né? E pesquisei tireoide, tá tudo bem, daqui um ano você faz de novo, porque pode ser que hoje você não tenha, mas daqui um ano pode ser que tenha, né? Bom, mas o tratamento desse doente que não tem uma doença autoimune disseminada, né, que acometa outros órgãos, assim, seria algo mais tranquilo, né? Eu acho que a questão seria como você vai tratar, dependendo da quantidade de área que ele está isso mesmo. branca, né? O vitiligo, apesar de ser uma doença relativamente comum, se eu não me engano, ela atinge em torno de 2% da população no mundo. Então, quer dizer, olha a quantidade de gente que tem. É uma doença que, aos meus olhos, assim, ficou meio largada em termos científicos de pesquisa. Porque é o que a gente está falando, o vitiligo não mata. O vitiligo não traz comorbidades. Traz comorbidades psicológicas. Porque nem todo mundo... A gente volta ao Michael Jackson. O cara já não era normal, né? Assim, psicologicamente dizendo. E aí você soma um quadro desse, de um artista desse... Tem pessoas que não se assumem dessa maneira. E hoje isso está mudando, né? Porque realmente, assim... eu acho que já existem pessoas que utilizam o vitiligo como uma forma de expressão. Né? Que não tem uma garota que ela desenha as bordas e ela fica com... No corpo dela fica um mapa, mas fica lindo. Ela faz uma pintura utilizando o vitiligo dela, né? Eu já vi essa. É lindíssimo, né? O que ela faz com o organismo. E muitos modelos, né? Modelos com vitiligo hoje se assumem. Sim. Né? E chamam a atenção pela beleza daquele contraste. Sim. Que antigamente a gente fazia... Tem até uma propaganda, inclusive. Acho que eu não lembro de qual marca de maquiagem que, ao invés de tentar camuflar, ela estimula a diferença. Né? A pessoa realmente realçar essa beleza. Mas assim, imagino que as pessoas que tenham, né, que tenham manchas muito pequenas, qual seria esse tratamento? Você pode começar desde tratamentos tópicos, adivinha com o quê?
com corticoide. Porque pensando, não existe dermato sem corticoide, gente, que isso? Pensando que é uma doença inflamatória. Acho que você apavora com corticoide. Não, me dá. Pensando que é uma doença inflamatória, a primeira ideia é você tirar a inflamação. Uhum. Então, quando você tem uma doença localizada, o corticoide tópico é uma opção. Quando você tem uma doença maior, assim, que você já começa a ver que não dá para ficar só no tópico e que provavelmente o sistema vai ter uma absorção sistêmica, você pode fazer corticoide oral. Muitas vezes a gente faz em doses de mini pulsos. Você toma só 2 dias da semana, né? Você pode fazer fototerapia nesses casos, mas que a pessoa entra numa cabine com lâmpadas ou UVA ou UVB, depende. Hoje a gente usa mais o VB, especialmente para vitiligo, e que você vai tentar estimular este melanócito. Mas assim, você tem uma lesão com destruição de melanócito ou ele para de funcionar só? Pode acontecer as duas coisas. Aquilo que eu comentei, né? Pode ser que você não tenha mais melanócito na região, mas pode ser que ele não chegou a destruir o melanócito, mas ele ficou tímido e não está produzindo cor. E aí, uma das maneiras, inclusive, que se pode fazer a repigmentação, e por isso que o rosto, a face é um local muito mais fácil, não só porque é uma região fotoexposta, mas porque é mais fácil de ser repigmentada, porque tem folículo piloso. O folículo piloso é um reservatório de melanócitos. Então, a pele como modo geral, né? Sim, porque a gente até comentou sobre isso. O folículo piloso, ele entra como um sistema diferente, inclusive da própria pele. Ele tem regras próprias. Sim. Né? Porque... É o buraco negro da física. Então, você vê que a gente vai ficando de cabelo branco, mas você não vai... lógico que uma pessoa de fótotipo bem alto, uma pessoa negra, por exemplo, até dá uma certa clareada ao longo da vida. Mas você não vira branco, entendeu? Então, o melanócito do folículo piloso, quer dizer, o folículo piloso todo em si, mas o que eu quero dizer é que assim, ele tem um sistema particular todo dele. E ali funciona como uma reserva de melanócitos. E eles podem migrar, e aí isso é que facilita. Por isso que o rosto, como a gente tem muitos folículos pilosos, face é um lugar bom de resposta. Eu tive uma lembrança agora de faz muito tempo que nesses cursos de cosmiatria, existiam substâncias irritantes, assim, estimulantes, e você passava e ia para o sol, assim. Psoralênico. Então, e tinha até eu lembro que alguma coisa com pimenta e tal, e aí a professora contando, né, que uma paciente com vitiligo em região íntima, né, e tal, e passou esse creme com pimenta e tinha que se expor ao sol. Eu tive uma visão dos infernos. Ainda bem que tem as câmeras com foto, né? Imagina você na sacada tendo que fazer estímulo teve gente solar. que tomou sol na região aí, porque disse que ativava o plexo ali da região, né? Mas como você falou, em relação ao Michael Jackson, você pode despigmentar? Pode. Ao invés de tentar estimular o melanócito? Pode. Só fazendo ainda um gancho da outra questão, por exemplo, por que mão também é difícil de repigmentar? Porque a gente tem pouco folículo piloso. Às vezes a gente vê repigmentação, as pessoas que têm pelo na lateral da mão, consegue dar uma melhorada, mas ponta de dedo, pro melanócito migrar até lá é um negócio bem difícil. Então, por isso dessa dificuldade. A gente pode despigmentar desde que o paciente tenha ciência de que o medicamento vai destruir aquele melanócito. Naquelas regiões onde você for despigmentar, o melanócito vai morrer. E aí, por exemplo, já aconteceu de paciente despigmentando, ficar feliz por algum motivo, desestressar por algum motivo e repigmentar em alguns lugares. E onde você estava despigmentando, ficou despigmentado, né? Que é uma doença que pode fazer isso. Então, são todas as coisas que você combina com a pessoa. Nos Estados Unidos, existe o Benoquin. O que é hidroxiquinolona, né? Não, ele é um derivado da hidroquinona. Isso, de butil... Não é de butilester. É um derivado da hidroquinona. Que ele é um melanotóxico. Então, ele vai destruir, ele vai dando aquela clareada, porque se passar 2 dias, você mata o melanócito, né? Você tem que ir passando cronicamente.
E a intenção dele é destruir o melanócito daquela região. Então, a intenção é com isso. No Brasil, nós não temos o Benoquim. Então, por exemplo, o que você pode passar em uma área um pouco mais extensa, porque se sobrar com 20% ainda de pele com cor, é relativamente alto ainda. No Brasil, a gente não tem algo, e às vezes você usa fenol para tentar despigmentar, mas aí você tem que usar em áreas muito pequenas, porque ele pode ser cardiotóxico, né? Então, você vai fazendo de pequenas regiões para ver como o paciente responde. Então, tem gente que chega a usar até a própria hidroquinona, mas que não é uma boa opção, porque ela pode fazer ocronose exógena e aí a pessoa fica azulada. Mas tem gente que faz hidroquinona. Então, assim, no Brasil a gente tem que contar com algumas outras coisas. E o que eu acho que é muito interessante de pessoas que entram na mídia dizendo, olha, eu tenho vitiligo e paciência, porque são essas pessoas que tentaram tratar e não tiveram a resposta que gostariam, e ele evoluiu, ela falou, eu tenho. Então, hoje, eu particularmente tento falar assim, se te incomoda muito, faz maquiagem onde te incomoda mais, de repente no rosto. Existem algumas coberturas de maquiagens que são muito boas e que tornam imperceptíveis essas manchas. Tem gente que faz nas mãos, porque, mais uma vez, vitiligo, a repigmentação nas mãos é pobre. Então, por exemplo, o paciente tem na região genital. Você não vai expor ela na máquina para fazer isso, pelo risco de fazer carcinoma espinocelular nas regiões de mucosas e tudo mais, né? Eu sempre digo, quem vê você e a pessoa que está com você, a pessoa que está com você já se acostumou. E se ela estiver só olhando e preocupada com isso, é um problema. Repense, exato. Novamente, agradeço muito às senhoras, tá? A participação muito, muito proveitoso, né? Eu acho que todos nós aprendemos aqui. Agradeço a nossa audiência e até o nosso próximo episódio do Semcast. Muito obrigado a todos.